Bom, Eugênio, muito obrigado por aceitar o convite. Como eu te falei, a gente está num programa aqui de entrevistas, de conversas inteligentes da Disrupt Critical Thinking. É uma empresa que eu criei, eu sou o presidente da empresa. É uma empresa baseada em assessoramento à decisão pelo pensamento crítico. Então, a gente fala sobre decisões na rotina, durante a rotina, normalidade, e também decisões em momentos de crise e necessidade de continuidade de negócio. Como o mundo hoje ele é muito complexo e a única certeza que a gente tem é que vai haver mudanças e que essas mudanças vão mudar Com certeza. e de uma forma muito exponencial, eu acredito que esse tema e principalmente o propósito da empresa ela está bem adequado à atualidade e à complexidade do mundo atual. Para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse. Não, eu agradeço, Marcos, pela oportunidade de estar aqui com você e a gente poder conversar a respeito desse tema, que é um tema bastante relevante. Meu nome é Eugênio Locatelli Donato, eu sou engenheiro químico e eu tenho 30 anos de experiência na indústria química como um todo. Excelente. Fala um pouco das, das diferentes culturas que você passou dentro da sua vida como executivo, porque eu sei que você passou por várias empresas com culturas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente entra nos processos decisórios Não, e nas perfeito. diferenças deles. Eu comecei trabalhando com uma empresa americana e aí tem o estilo de administração americano, que a gente já conhece, a gente sabe como os americanos são muito focados, por exemplo, em resultados. Posteriormente, eu mudei para uma empresa, a minha empresa ela foi adquirida por uma empresa alemã, a BASF, Uhum. e aí nós migramos de uma cultura mais americanizada para uma cultura mais voltada para a cultura alemã. Que aí tem aquela questão da disciplina, o alemão é muito disciplinado, muito organizado, que a gente sabe isso também. Posteriormente, eu mudei para uma empresa holandesa, e os holandeses eles também têm uma cultura bastante parecida com a cultura alemã. Os holandeses eles são mais de negócio, eles são mercadores. Eles não são tão técnicos, mas eles são mais reconhecidos no mundo como mercadores, pessoas realmente de negócio. Essa empresa, a AkzoNobel, é uma empresa também com excelentes qualificações técnicas, eu diria. Muito parecido também com o pessoal da BASF. E ultimamente, já agora um ano e 3 meses, 4 meses, eu me juntei a uma empresa indiana. E aí realmente uma cultura diferente. A primeira empresa, por exemplo, que eu estou trabalhando, que tem essa cultura lá da Ásia, eu estive na Índia recentemente, fiquei lá 10 dias no final do mês de março desse ano, e realmente é uma empresa que tem uma cultura muito focada no negócio, no resultado, e no resultado, consegue resultado assim, de uma forma muito ágil, é uma empresa muito ágil, e eu tenho gostado bastante porque a gente aprende outros jeitos de se trabalhar, outras culturas envolvidas. Pô, muito bom. Existe a diferença, logicamente, como você pautou aqui, as diferenças culturais que influenciam a agilidade, os métodos, os processos decisórios e até mesmo o nosso pensamento crítico enquanto a gente está trabalhando como executivo nessas Sim, empresas, né? E isso acaba influenciando a forma como nós somos assessorados como executivos para tomar decisão nos nossos níveis, como também nós assessoramos os níveis acima da gente para as sim, tomadas de decisão deles ou para o entendimento das decisões que nós tomamos. sim. Como você vê esse processo hoje em função do seu nível de maturidade e da empresa que você está? Comparando, por exemplo, com uma empresa alemã, os alemães, por exemplo, eles estudam muito, eles fazem, vamos dizer, várias pesquisas de mercado, eles se aprofundam muito tecnicamente, e, vamos dizer, no ramo também do marketing. Eles estudam muito até tomar uma decisão. Então, uma vez tomada a decisão, e aí o processo vai para frente. Já os indianos não. Os indianos eles são mais ágeis. Eu acho que isso tem até a ver. Isso deve ser um dos motivos aí que a gente consegue enxergar por que tem empresas indianas crescendo aí, despontando no mercado. Eles são bastante ágeis. Entendi. Nosso processo mental principalmente de decisão, ele é formado dentro da nossa vida como profissional.
E ele começa sendo influenciado pela nossa formação inicial, e eu sei que você tem uma formação muito sólida, tanto nas universidades inicial como em Stanford, que você teve um curso lá, mas também pelos exemplos que nós tomamos para a gente como referenciais de aprendizado. Sim. Eu gostaria que você falasse de 2 exemplos. Um que deu certo e te influenciou de maneira bem positiva. A influência não sempre é positiva. A gente aprende tanto com o que deu certo como o que deu errado. Então, um que deu certo e os aprendizados que você teve e tirou e emprega nesse exemplo positivo, e um que deu errado que também te influenciou para que você moldasse e aprendesse com os erros dos outros. Eu acho que o primeiro exemplo que me marcou bastante, lógico que eu não participei diretamente do processo, mas foi aquele caso do Sully, que ele acabou aterrissando uma aeronave no Rio Hudson, lá na região de Nova York. Ele, logo depois que decolou, ele percebeu, acho que teve lá alguma questão de uns pássaros. Isso, colisão com pássaros. Com pássaros e tal, e aí ele perdeu força, e ele percebeu que a aeronave iria cair. E aí rapidamente ele pensou o seguinte: quais são as opções que eu tenho? Haviam 2 aeroportos nos arredores, mas ele percebeu que não daria tempo, por exemplo, dele aterrissar em qualquer aeroporto na redondeza, e tinha o Rio. E aí ele, rapidamente, ele era uma pessoa bastante experiente, ele decidiu por aterrissar no Rio. E eu lembro eu assisti o filme, eu li algumas matérias e também assisti o filme que trata desse evento, e ele decidiu descer no Rio e já foi calculando, por exemplo, que haviam barcos nas redondezas e que mesmo que o avião afundasse, ele salvaria muitas vidas. E aí, felizmente, ele aterrissou e o avião não afundou, e aí conseguiu resgatar todo mundo, ninguém se machucou, foi um sucesso. Foi uma decisão tomada com praticamente 100% de sucesso. Sim, é verdade. Agora, tem na história algumas decisões que foram tomadas, inclusive do meu ramo de atuação, que levou a um desastre. Por exemplo, daqui a 2 meses, teremos 40 anos do maior desastre industrial da história. Foi na indústria química e foi em Bhopal, na Índia. Bhopal fica na região central da Índia. Na noite de 2 para 3 de dezembro de 1984, teve um vazamento de um gás venenoso. Esse gás ele vazou por volta da 00:30, 1h da manhã. Era um gás mais denso que o ar, então ele subiu, logo ele desceu, e ele matou diretamente, naquela noite, 2.000 pessoas. E nas 72 horas seguintes, ele matou 20.000 pessoas. Para você ter uma ideia, o resultado disso é visto até hoje. Os números mais animadores mencionam cerca de 150.000 pessoas afetadas até hoje. Os números mais pessimistas, eles mencionam cerca de 500.000 pessoas afetadas. Isso foi causado, era uma indústria química uma indústria química americana, a Union Carbide. Ela tinha uma instalação nessa localidade, tinha uma planta nessa localidade, e ela manipulava esse material extremamente nocivo. Sim. Na produção aí de um defensivo agrícola. A fábrica foi bem projetada, eu diria. Ela tinha algumas salvaguardas, em caso de vazamento, tinham equipamentos para controlar o vazamento. Porém, 3 equipamentos, três processos que estariam disponíveis, deveriam estar disponíveis em caso de emergência, os 3 estavam desativados. E aí aconteceu o problema e o resultado foi esse. Então, às vezes, a questão da tomada de decisão,
e isso afeta muito o meu setor, a gente tem que estar muito ciente de que uma decisão errada, ou uma falta de decisão, ou simplesmente você virar as costas para o problema, ou no popular, você empurrar com a barriga, pode causar um evento aí de proporção. Entendi. Que foi esse caso. Então, as pessoas, né, os executivos da empresa, eles permitiram ou não souberam a respeito da desativação desses equipamentos. Como esses dois eventos, o positivo e o negativo, influenciaram ou influenciam hoje a forma como você trata as informações ou toma decisão? Como engenheiro, a formação de engenheiro, ela acaba... a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o engenheiro, às vezes, ele quer ter 100% das informações para tomada de decisão. Sim. E isso não existe. Isso você nunca consegue 100% das informações, né? Você tem que ter uma equipe que você confie, uma equipe treinada, uma equipe capacitada, por exemplo, você como líder, você precisa confiar nas pessoas que trabalham com você e você precisa saber diferenciar o que é crítico do não crítico e você precisa sinalizar isso para a alta direção da empresa, para você não ter um evento que possa, vamos dizer, destruir a reputação de uma empresa. Sim, é verdade. E, por consequência, o próprio negócio. Claro. Como eu te falei anteriormente, eu estou escrevendo um livro que eu vou lançar no final de novembro, início de dezembro, né? O nome desse livro é Tornar Simples o Segredo das Decisões Complexas e Estruturadas. Ele vai colocar aqui a capa do livro. Não tem aí? Tá bom, depois eu mostro para você a capa do livro. Esse livro, ele fala sobre processo decisório e eu trato muito sobre o pensamento de segunda ordem. O que é isso? É uma doutrina que é utilizada por grandes executivos, Warren Buffett é um que usa hoje, em que ele pressupõe que para tomar decisão, nós estudamos as possíveis consequências, reflexos e impactos da decisão que eu estou tomando. A consequência esperada, ela é simples de a gente imaginar ela, porque é a solução do problema para o qual eu estou tomando a decisão. Eu quero que a consequência da minha decisão resolva aquele problema. Sim. Isso é simples. Tá. Só que qual é o reflexo e impacto da consequência da minha decisão? Ela pode ser benéfica ou pode ser ruim para a empresa. Por exemplo, eu posso tomar uma decisão para resolver um problema, mas que mude de uma forma tão significativa algum processo da empresa que eu vou ter que refazer o processo inteiro, ou vou impactar negativamente, tornando ágil aquela linha, mas impedindo ou dificultando outros processos da empresa. Como uma network, os processos também trabalham ou precisam trabalhar de formas integradas e de forma sinérgica, né? Como que hoje você trata exatamente isso? A sinergia entre processos e áreas, principalmente para quebrar silos dentro das empresas onde você trabalha. Não, é uma pergunta interessante. Vale observar o seguinte, né, que o papel do líder, a posição do líder, do executivo, ele vai lidar sempre com questões ambíguas, né? Ele precisa controlar a ambiguidade, né? Então, a gente nunca transita, por exemplo, a gente transita sempre entre o certo e o errado, né? O preto e o branco. A gente sempre transita, por exemplo, numa zona cinzenta. Então, você toma uma decisão, realmente, você acerta de um lado e, às vezes, você tem algumas consequências em outros setores. Qual é o papel principal do tomador de decisão nesse caso? Ele precisa ter uma network bem sólida, essa network, ela deve ser, inicialmente, dentro do próprio negócio, ele precisa identificar os afetados, os stakeholders afetados pelaquela decisão, e ele precisa fazer o alinhamento
em relação a isso. Se ele puder fazer esse alinhamento previamente, antes da tomada de decisão, melhor. Mas se não tiver, às vezes não dá tempo. Ele precisa participar, essas pessoas, em relação à tomada de decisão. Isso é fator crítico de sucesso. Isso é fator crítico de sucesso. Sim. Exatamente. Você já deve ter participado de salas de crise. Sim. Né? Por vários motivos e vários eventos. Não vou pedir para você citar um exemplo, porque com certeza ele é sigiloso, e então não vou pedir. Mas conta um pouco como foi a sua experiência numa crise complexa com relação à dinâmica da sala de crise e a tomada de decisão. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu também já participei de várias. E dentro dessas salas de crise, nós tivemos crise sobre crise, única e exclusivamente pelo processo decisório que estava sendo utilizado na época. Então, em algum momento, a gente se desfocou e discutiu processo decisório do que a decisão propriamente dita, ou níveis de responsabilidades dentro daquela decisão, ou zonas cinzentas de responsabilidade. E aí aquele negócio do jogo de vôlei, né? Deixa que eu deixo e a bola acaba passando e ninguém pegou a bola, né? Como você já passou por isso? Como que você passou e sobreviveu a isso? Eu passei por uma crise onde uma pessoa acabou perdendo a vida dentro de uma indústria química, né? Eu não era ligado, eu não era o chefe, eu não era o gerente dessa pessoa, eu não era da área, mas eu tive que conduzir as investigações relacionadas ao fato. E assim, é bastante crítico quando você tem que encarar uma situação onde alguém perde a vida. Para você ter uma ideia, no dia seguinte dessa crise, eu tive que ir no velório da pessoa. E foi muito marcante, negativamente diria, porque você encarar uma viúva e uma filha num momento desse, você, como um líder de uma indústria, né, e a pessoa que perdeu a vida, ela era um operário, é muito difícil. Sim. Então, eu tive que conduzir uma investigação relacionada a esse incidente, envolvendo não só a empresa, mas também autoridades, sindicato, todos os stakeholders envolvidos aí nesse cenário. E posso te dizer, foi uma experiência muito legal para mim, mas o desfecho dessa crise, né, para o colaborador em si, ele acabou perdendo a vida. Então, isso me marcou muito negativamente, né? Encarar a família no dia seguinte não foi fácil. Eu imagino que durante quando esse evento chegou para a direção da empresa e começou-se a decidir sobre o que fazer para solucionar o problema ou para mitigar as consequências dele, deve ter sido um momento bem estressante para todo mundo. Né? Sim, porque quando alguém perde a vida numa situação dessa natureza, né, às vezes as pessoas ficam querendo procurar culpados. Sim. Né? E muitas vezes a gente não procura culpados, a gente deve procurar os responsáveis e tomar medidas, por exemplo, para que isso não volte a ocorrer nunca mais. Né? Mas as coisas não funcionam dessa forma. Às vezes as autoridades elas te pressionam de um outro jeito, a família te pressiona de outro jeito, o sindicato, por sua vez, faz o papel do sindicato e também aguarda respostas, então realmente não é fácil. A gente falou de responsabilidade, falou de ecossistema, falou de limite de atuação, né? Vamos falar um pouco sobre exatamente esses três temas, mas vendo impactos cruzados. Às vezes a gente tem na nossa empresa ou na nossa indústria os processos muito bem definidos e principalmente um programa de gestão de crise, um programa de continuidade de negócios muito bem posto. Sim. Tá. Só que o mundo hoje globalizado e a forma como as ações e os eventos trazem efeitos em cascata pressupõe que a resiliência de uma empresa ou mesmo a sua antifragilidade deva vir também do sistema onde ele está incluído. E por isso a gente deveria ter
os nossos programas de continuidade de negócio e resiliência serem sinérgicos aos dos nossos stakeholders, aos do nosso ecossistema. Isso que eu estou falando, doutrinariamente, é muito bonito, mas colocar isso na prática é muito difícil. Você hoje já viu isso acontecer? Você vê acontecer aonde você está hoje? É uma necessidade que você vê ou a gente ainda não precisa ter isso bem posto? É uma necessidade. Você precisa mapear o que pode acontecer de errado nos seus processos e você precisa ter os seus planos de contingência para que se algo venha a ocorrer, você esteja mais preparado. Mas a gente sabe o seguinte, problemas acontecem. Você, mesmo acontecendo, você precisa considerar, por exemplo, a magnitude do problema, a magnitude do evento e calcular se aquele evento não pode quebrar a sua empresa. Vou dar um exemplo. Aqueles casos, os 2 casos lá dos aviões, os 2 aviões que se chocaram lá com as torres gêmeas, né? Sim. No 11 de setembro. Quem iria prever uma coisa daquela? Sim, verdade. Né? Então, lá, se não me falha a memória, foram 2 companhias. Uma acho que foi a United Airlines e a outra acho que foi a American Airlines. Então, assim, as empresas não quebraram por causa daquele evento. Sim. Então, foi a queda de uma aeronave, né? A aeronave caiu porque ela se chocou com aquelas torres, matou todo mundo, né? Lógico, deve ter acontecido aí, as famílias foram indenizadas, etc. Esse tipo de evento, a empresa ela precisa estar preparada. Né? Mesmo que você tome todas as medidas para você evitar, por exemplo, que uma pessoa morra ou que você tenha um acidente catastrófico, você tem que tomar cuidado para que isso não vire um evento com uma magnitude tal que acaba dizimando o seu negócio, entendeu? Entendi. É isso que você precisa considerar. O caso de Bhopal que eu mencionei, praticamente dizimou a empresa. Por quê? Se tivesse acontecido o evento, mas se as salvaguardas existentes na época, se elas tivessem funcionado, ok, poderia ter matado alguém? Poderia, mas de repente mataria 5, 10 pessoas, 15 pessoas. Isso não acabaria com a empresa. Sim. Mas como desativaram lá os sistemas tal, e aí deu no que deu. Entendi. São reflexos de decisões. São reflexos de decisões. E as decisões, muitas vezes, você precisa tomar a decisão imediatamente. Né? A gente está falando de crise, mas às vezes até dentro da própria família você tem que tomar a decisão imediata. Sim. Exemplo, eu fui treinado algumas vezes, né, com aquela manobra de Heimlich, para desengasgar alguém, né? Mas eu fui treinado ao longo da carreira, pensei, eu nunca vou usar isso. Verdade. E aí, há alguns anos atrás, durante um jantar na casa da minha mãe, a minha irmã se engasgou, e aí não tinha tempo, ela já estava começando a ficar com a pele meio roxa, e aí eu não hesitei, fui lá e fiz a manobra de Heimlich e ela desengasgou, graças a Deus. Sim. Então, assim, tem hora que você não tem tempo para você pensar. Vou dar um outro exemplo. Quando o magnata do aço... Então, mas um minuto. Nesse caso da sua irmã, você ponderou linhas de ação. Sim. E percebeu que a linha de ação mais eficiente, ou aquela que você poderia utilizar naquele momento, era a manobra. E não levá-la para um hospital ou para um outro lugar. Sim. E assim, também não daria tempo, né? Sim. Que a decisão, ela é muito fácil quando você não tem opção. Ou você faz alguma coisa, imediatamente, você só tem uma opção. No caso da minha irmã, eu só tinha uma opção. Sim. Mas você... É porque eu estou querendo explorar o processo decisório, o processo mental decisório, que é você analisa, mesmo que muito rapidamente, suas opções. Sim. E percebe que você só tem uma opção. Você percebe, naquele momento. Naquele momento você só tem uma opção. Mas você analisou linhas de ação. Mas você analisou as linhas de ação. Então, quanto melhor, quanto mais preparado você estiver, que você conseguir processar o máximo de informação possível,
a probabilidade de você tomar uma decisão certa Sim. é maior. No livro, eu coloco também o aspecto de como os nossos vieses internos, os nossos preconceitos, influenciam as decisões. E existem vários vieses, vários preconceitos que a gente precisa tomar cuidado. E eu também escrevo que para um executivo de alto nível, principalmente sob pressão, ele precisa realmente prestar atenção nisso para que ele não derive única e exclusivamente somente para o que ele acredita como certo, baseado ou em instinto ou em feeling, mas que ele também leve em consideração os seus próprios vieses e o assessoramento que ele está recebendo naquele momento, sem deixar de lado que a responsabilidade de decisão continua sendo dele. Com certeza. Né? Você concorda com o que eu estou falando? Concordo plenamente. E o seguinte, as pessoas precisam entender o seguinte, a gente trabalha com diferentes níveis hierárquicos dentro das empresas. Uhum. E o profissional tem que entender o seguinte, quanto mais alto ele ocupa um cargo, maior será o resultado de uma tomada de decisão. O impacto, quanto mais alto o cargo, maior o impacto da decisão. Então, a decisão, por exemplo, de um CEO Sim. pode levar aí à falência de uma empresa ou pode levar a um super sucesso da empresa. Sim, então, o executivo ele tem que ter isso em mente. Ele precisa tomar decisão e ele precisa entender que a tomada de decisão, quanto mais alto o cargo, maior o impacto será da decisão tomada. Interessante isso. E quanto mais alto o cargo, mais informação ele precisa para tomar a decisão, para ter a certeza não, mas para ter um nível de certeza adequado naquele momento sobre pelo menos a consequência da decisão dele. Com certeza, por isso que ele precisa contar com uma equipe qualificada, uma equipe que tenha informação, que ele confie nas informações passadas pelos colaboradores. Antes de tudo, ele precisa confiar nas pessoas Sim. que ele trabalha, porque são essas pessoas que vão alimentar o sistema para que ele tome uma decisão. Interessante isso. Eu fiz um curso no MIT sobre continuidade de negócio. E em uma das discussões que nós fizemos, foi levantada a importância do acompanhamento das ações pós-decisão, das ações derivadas da decisão da alta gerência. Sim. Porque a alta gerência, o CEO, o decisor, ele toma a decisão e ele acredita que todos entenderam como que aquela decisão tem que acontecer para que atinja o objetivo dele. Certo. Só que as pessoas são diferentes. Sim. E os entendimentos podem ser diferentes. Sim. E a aplicação daquela decisão pode ser diferente daquela que o presidente ele imaginou. Isso. Tá. Poucas empresas são aquelas, ou equipes de executivos são aqueles que acompanham até o final do processo. E uma das coisas que eu também aprendi nesse curso foi que a fase mais difícil de uma crise, ou a decisão mais difícil da crise, é a decisão de que aquela crise acabou. Você saber realmente quando que a crise terminou. Terminou. É verdade. Como que você vê esse processo hoje de acompanhamento das decisões, não das decisões, das ações derivadas das decisões tomadas? Eu acho que, antes de tudo, o líder ele precisa considerar, por exemplo, que os entendimentos, o processo de comunicação na tomada de decisão, você decidiu. Né? O processo de comunicação com os envolvidos é crucial. E ele precisa entender, por exemplo, que as pessoas são diferentes. Existe toda uma diversidade. Uma pessoa pode entender de uma forma e uma outra pessoa entende a mesma coisa, o mesmo contexto, mas de uma forma completamente diferente. Daí a necessidade dele ter, por exemplo, pessoas na estrutura que consigam permear essa comunicação de uma forma adequada. Caso contrário, a decisão que ele toma
que ele tomou, ou que ele vai tomar, ela pode ser uma catástrofe também. Sim. Porque o entendimento das pessoas pode ser completamente diferente. No inglês é o chamado One Voice Policy, né? Para todo mundo estar alinhado, sabendo, tendo uma mensagem, recebendo uma mensagem adequada, que não gere dúvidas em relação ao processo que será mudado. Vamos falar sobre um aspecto importantíssimo na gestão de crise e continuidade de negócio, que é o aspecto da comunicação. Desculpe interromper. Essa questão da comunicação no processo de crise, ela é crucial. Sim. Porque se as pessoas não forem comunicadas adequadamente, elas começam a ter opiniões, elas começam a extrapolar questões, elas começam a gerar, às vezes, até fofocas. Você como líder, no gerenciamento da crise, a tomada de decisão é crucial e você precisa manter essa comunicação alinhada. E aí a gente tem o aspecto do alinhamento da comunicação interna para que todos trabalhem focados no mesmo objetivo de solução. Sim. E a externa focado na proteção da reputação da empresa. Sim. Porque às vezes você tem um problema, né, que gerou uma crise. E você tem uma crise. Se você não trata essa crise adequadamente, ela pode gerar uma segunda crise até maior. Sim. E muitas vezes isso é desencadeado por um processo falho na comunicação. Falha, inclusive, na postura de liderança. Os líderes precisam ser envolvidos e é fator crítico de sucesso que eles entendam e saibam para onde a empresa precisa ir e como ela precisa comunicar. Sim. Eu fiz um estudo em Stanford também sobre longevidade de empresas. Certo. E nesse estudo estava muito claro que as empresas mais longevas tinham cultura ou processos muito claros relacionados à gestão de eventos, incidentes, crises e continuidade de negócio. Existe uma pesquisa no Brasil feita pela KPMG em que ele coloca que 73% das empresas brasileiras, e ela faz de vários setores e de vários tamanhos, não tem ainda maturidade nesses processos, principalmente de continuidade de negócio. Aí ele cita lá vários fatores, tá? Mas o que eu quero discutir com você aqui hoje é como que você vê a necessidade da melhora da maturidade nesses aspectos, nesses tipos de gestão, desde o evento, antes dele virar incidente ou resposta à emergência, e a diferença de um de outro é se tem risco à vida. Se tem risco à vida, a resposta é emergência. Se não tem risco à vida, é incidente. Para depois, se ele crescer, vira uma crise, e se ele crescer mais ainda, impactar o negócio, vira uma necessidade de continuidade de negócio. Como que você pensa com relação a amadurecimento dos processos nas diversas empresas com relação a esses temas? E via de regra, as empresas mais antigas, conforme você mencionou, e elas com processos bem gerenciados, elas vão aprendendo com o tempo. Sim. Né? Elas vão aprendendo com os erros e os acertos. E aí as pessoas, as empresas que têm processos bem estabelecidos, as pessoas elas vão deixando as empresas, elas vão saindo da empresa, vão se aposentando, vão trocando de emprego. Mas os processos eles se mantêm. Outras pessoas chegam, elas são educadas naquela cultura da empresa, e aí a empresa ela é movida para o futuro. Uhum. O que acontece em muita empresa é que os eventos ocorrem, mas eles não são tratados com a profundidade adequada. E aí você pensa que você resolveu o problema, você pensa que você matou o problema,Sim. E aí daí alguns meses ou daqui a alguns anos, o problema volta e às vezes ele volta bem maior do que ele era. Sim. Você está falando de crise longeva ou crise sob crise ou crise gerada pela crise. Exatamente. Então você precisa realmente ter, isso precisa ser parte do DNA da empresa, a capacidade de resolver problemas, mas resolver o problema de forma definitiva. Não deixar o problema voltar e gerar uma outra crise
que possa matar o seu negócio. Você Entendeu? voltou à complexidade da decisão do final da crise. Exatamente. Entendi. Isso precisa ser bem monitorado, eu diria. Às vezes, se você não deixar algumas pontas soltas, se você não amarrar todas as pontinhas, Sim. isso vai acabar te pegando no futuro. E quando você não amarra direito, você acaba influenciando. Você falou de gestão de talentos, falou de gestão de conhecimento e aplicabilidade de lições aprendidas. Sim. Para retroalimentar o meu processo. Sim. E aí eu faço a empresa melhorar a cada ciclo. Exato. E aí eu levo ela para longevidade. Sim. Não é isso? Então é uma vida de aprendizado, né? Aquele lifelong learning. Né? Eu venho aprendendo o tempo inteiro, aprendendo eu como empresa e eu como colaborador da empresa. Né? E vou contribuindo com a melhoria desse processo. Só que esse processo, ele, mais uma vez, doutrinariamente, ele é muito bonito. Mas a gente vê pouco na empresa. Vê pouco na empresa assim, eu aprendi uma coisa, eu empiricamente passo a fazer aquela coisa da forma como foi mudado, mas eu não mudei o processo. E aí, de forma tácita, tá? Eu não mudei o processo e pior, eu não mudei ou não percebi os impactos que a mudança daquele processo teve nos outros. Sim. Né? E isso é uma falha deste processo todo de autoaprendizado. Sim. Né? Você já viveu alguma experiência executiva em que você conseguia sentir a retroalimentação do sistema e a mudança real dos processos? O que eu sempre usei é o seguinte, mesmo mudanças pequenas, né, mudanças no dia a dia para melhorias de processo, para melhorias de segurança, para melhoria, por exemplo, do bem-estar dos colaboradores, você muda o processo, você toma ações e aí aquilo fica, você implementa. Só que eu sempre utilizo uma ferramenta chamada confirmação de processo. De tempos em tempos, eu vou lá e checo confirmo se aquele processo está funcionando conforme deveria, conforme ele foi desenhado. E isso é muito interessante, isso você precisa envolver a sua liderança, é adequado você colocar isso, inclusive, em níveis mais altos de gerência executiva, por exemplo, você colocar isso aí até atrelado a bônus, para você forçar uma confirmação de que daquele processo que você implementou, se ele realmente está funcionando adequadamente conforme o original. Sim. Se não, que você faça uma análise crítica, que você proponha medidas adicionais para que as correções sejam feitas. Agora, uma coisa que eu posso dizer nesse processo todo, principalmente de tomada de decisão, que vale a pena mencionar, é que o líder ele precisa tomar a decisão, mas ele precisa, além do que tudo que nós já discutimos aqui, ele precisa ensinar a força de trabalho dele também a tomar decisão. Sim. Né? Não tem que ser só o líder tomando... No seu nível de decisão. Exato, no seu nível adequado de decisão. Lembre-se do seguinte que eu mencionei, quanto mais alto o posto, sim, maior o impacto da decisão tomada. Mas mesmo a pessoa que trabalha lá como um operário, ele também tem que ter capacidade de tomar decisão. Porque senão, qual é o problema? O que você gera se você, sempre o líder, tomar a decisão? Você infantiliza as pessoas. Concordo. Se você infantilizar as pessoas, se você mantiver as pessoas infantilizadas, elas não crescem nesse processo de tomada de decisão e elas, sempre que tem um problema, eu vou endereçar o problema para o meu chefe. E transfere responsabilidade. E transfere responsabilidade, exatamente. Mas aí vem da maturidade da liderança. Sim. Em saber delegar. Saber delegar. E depois checar e ensinar. Sim, exatamente. O papel do líder é esse. Esse é o papel do líder. Fazer o colaborador crescer, não só profissionalmente falando, galgando aí, ocupando cargos mais de liderança, mas também tomando decisões acertadas. Sim. Como é que você vê hoje? A gente está num mundo de uma complexidade absurda e muito afetada pela tecnologia, né? Sim. A inovação e assim por diante. Como é que você vê o impacto dessa
dessa inovação, o que a gente vê hoje mais premente, que é a inteligência artificial, né, nos processos decisórios? Isso é um caminho sem volta. Sim. Né? Cada dia que passa a gente tem novas ferramentas. Agora a gente está falando um pouco, por exemplo, da indústria 4.0, já se fala mais em inteligência artificial. Isso vai aumentar e as máquinas, a inteligência artificial ela não vai tomar decisão, mas ela vai poder te munir de informações para tomada de decisão. Então, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia é muito bem-vinda. Informações confiáveis, né? Informações confiáveis. Porque hoje a gente vê um mar de ruídos informacional, né? Que afetam negativamente as tomadas de decisão quando ele pega uma premissa ou um dado que não tem tanta veracidade ou é incorreto. Isso é verdade. Voltando, né, lá quando nós começamos a falar sobre o papel do líder de tomar decisão, Sim. Por que o líder precisa confiar? Ele tem que ter um grau de confiança na equipe que trabalha com ele. Porque se ele partir de uma premissa errada, se os colaboradores, se os subordinados dele trouxerem uma premissa completamente errada, a decisão vai ser errada. E ele muitas vezes, conforme também já mencionado aqui no nosso bate-papo, às vezes ele não tem tempo para ele checar os dados, para ele confrontar os dados. Então, essa questão da confiança na equipe, treinar a equipe, ter uma equipe preparada, realmente é muito, muito importante. Muitíssimo importante. Verdade. Eugênio, a gente está chegando no final da nossa conversa. Eu tenho certeza que a gente atingiu o objetivo, pelo menos o que eu tinha. Eu aprendi muito com a nossa troca de conhecimento. Foi uma conversa inteligente que realmente nos fez crescer em algum aspecto em relação a processo decisório. Gostaria de que você falasse um pouco sobre se atingiu as suas expectativas e se você gostou da nossa conversa. Não, excelente oportunidade. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de bate-papo a gente sempre aprende. Eu gostaria de fazer completar aqui um complemento de uma citação, uma passagem do livro do Napoleão Hill, que muitas vezes a gente não tem tempo, nos é dado só uma pequena fração de tempo para tomada de decisão e que pode influenciar uma vida. Vou dar um exemplo. O Napoleão Hill, antes dele escrever o livro que ele escreveu, que é a Lei do Triunfo, ele foi entrevistar o magnata do aço, Andrew Carnegie, na época. Isso há mais ou menos uns 100 anos atrás. Ele foi entrevistar o Andrew Carnegie e ele perguntou para o Andrew Carnegie qual era o segredo do sucesso. E aí, o Andrew Carnegie não tinha resposta. E o Andrew Carnegie, ele fez a seguinte proposta para Napoleão Hill: eu não tenho a resposta. Vamos fazer o seguinte: eu pago o seu salário, eu banco você durante 20 anos, eu vou abrir caminho para você entrevistar, para você conversar com as pessoas que têm relevância, têm sucesso relevante nos Estados Unidos na época, isso há 100 anos atrás, mas Andrew Carnegie deu apenas 60 segundos para que Napoleão Hill decidisse. Napoleão Hill decidiu, trabalhou os 20 anos e escreveu o livro que é aí a Lei do Triunfo, que é um sucesso aí, acho que um dos livros mais lidos aí na história. Interessante. Bom, muito obrigado pela história e pelo ensinamento. Interessante. Bom, Eugênio, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que você aceite novos convites para que a gente possa conversar mais. Ok, eu que agradeço aí, Marcos. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado e esperem o próximo capítulo. Tchau.